Lucas capítulo número 15. Prometo que é apenas escuro. Lucas capítulo número 15. Lucas capítulo número 15. Vamos ler a partir do versículo. A partir do versículo 3. Então, 10? Sim. Lucas 15, a partir do 3. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e vai após a perdida, até que venha achá-la. E achando-a, a põe sobre os seus ombros, jubilando. E chegando à casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perdeu uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amados irmãos, no capítulo 15 de Lucas, todos nós sabemos, desde pequeno, que é o capítulo dos perdidos e achados. Se perde filho, por livre e espontânea vontade. Se perde a moeda de forma sem querer. E também se perde uma terceira situação. Qual é a terceira? Ovelha. Dessas três percas, nós nos identificamos pelo menos com uma das três, ou as três, ou duas. Por quê? Porque nós às vezes nos perdemos ou com a dracma, ou às vezes nos perdemos ou com a ovelha, ou às vezes nos perdemos como o filho pródigo. Mas das três formas, muitas vezes nós nos perdemos. E quando a gente lê o versículo 9, quando o texto diz que alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 que não necessita de arrependimento, aí a gente automaticamente casa essa ideia àquela pessoa que não aceitou Jesus e está aceitando Jesus pela primeira vez. Também é, mas se você for pesquisar, você vai ver que o texto se refere de forma unilateral. O texto se refere de uma forma unilateral a aqueles pecadores que pegam, ofendem a Deus, mesmo estando servindo a Ele. Perceba bem, essas três características de perda têm três procuras diferentes. Uma o pastor vai procurar, o outro o pai resolve esperar voltar, e ainda o primeiro a mulher procura dentro de casa. Ou seja, se a gente for fazer uma configuração, a gente vai ver que tem pessoas que se perdem dentro de casa, dentro da igreja, servindo ao Senhor, se perdem assim, se perdem. Tem pessoas que se perdem como ovelha, se perdem da comunhão, se perdem de estar juntos, se vão para distante, se afastam da presença de Deus e acabam se perdendo do pastor e tem filho. Aí você pode perguntar das três formas, qual é a mais grave? Todas as três são de uma gravidade importante. Por quê? Porque todas as três se perdem. Não adianta estar perdido, mas estar dentro de casa. Não adianta estar perdido, mas se perder como ovelha. E não adianta estar perdido e se perder como um filho pródigo. As três percas me dão uma ideia importante. Todas as três tiveram um final feliz. Por quê? Porque quando nós estamos dispostos, arrependidos, a retornar ao caminho, o pastor, se for uma ovelha que se perdeu, ele vai procurar. Se for o filho próprio que se perdeu, ele vai te esperar. E se for uma dracma, ele espera você a encontrar.
Tem situações que nós nos perdemos na caminhada da vida, que é necessário fazer como a mulher fez, fazer uma faxina total na casa, botar as cadeiras para cima, varrer toda a casa, passar vassoura, passar pano, ir para lá, voltar, até achar. E entenda, todas as 3 vezes que foram achados ou ovelha, ou filho pródigo, ou dracma, ou fecha. É uma característica que identifica as 3 situações. As 3 não fecham. Sabe o que é isso que eu aprendo? Deus não tem alegria que nós estejamos perdidos, ou como filho pródigo, ou como uma dracma, ou como uma ovelha. O que Ele espera é que nós o reencontramos, porque é a melhor coisa da vida. Entenda? Você e eu, muitas vezes, o maior desejo de Satanás é que nós nos perdamos na caminhada. Quais as pessoas que se perdem dentro de casa? É aquelas, irmã Clécia ou irmã Tatiane, aquelas que se perdem dentro da igreja. Rapaz, eu aceitei Jesus, eu pensava que estava na igreja, a gente não ia se decepcionar com ninguém, a gente não ia ter raiva com ninguém, a gente não ia se chatear com ninguém, a gente não ia se decepcionar com o pastor, a gente não ia se decepcionar com a pastora, a gente não ia ficar chateado com isso. Também me chateando, decepcionando, vou ficar aqui estancado, parado, no ponto novo. É aqueles que estão se perdendo dentro de casa. Perderam a esperança, mas estão dentro de casa. Perderam o vigor, mas estão dentro de casa. Perderam a garra, mas estão dentro de casa. Então, antigamente, os pastores chamavam de crentes múmias. É aqueles que estão estancados dentro de casa. Mas graças a Deus, que como a moeda foi encontrada, o Senhor se predispõe a nos encontrar. Agora, é uma explicação muito simples essa que eu vou falar agora aqui. E é uma pergunta básica que todo mundo sabe responder. Por que a dracma, a mulher foi procurar? Por que a ovelha, o pastor foi procurar? E por que o filho pródigo, o pai não foi buscar? Porque quando o filho pródigo sai, ele sai decidido a ir embora. E o pai respeitou isso. O pai respeitou isso. Não, ele quis ir embora. Eu vou respeitar a vontade dele. Ele vai bater lá, ele vai ver que lá não é o melhor lugar para ele. Ele vai ver que o pai que ele tem sou eu. Quem valoriza ele sou eu. Quem ensina ele sou eu. Quem educa ele sou eu. O melhor lugar é estar perto do pai. Quando o filho sai de perto do pai, o diabo se aproxima dele. Quando o filho sai de perto do pai, a prostituição se aproxima dele. Quando o filho sai de perto do pai, as maus amizades se aproximam dele. Quando o filho sai de perto do pai, ele vai conviver com porcos. Quando o filho sai de perto do pai, ele tem vontade de comer lixo. Quando o filho sai de perto do pai, ele perde a abundância, ele perde a fartura, ele perde o banquete. Quando o filho sai de perto do pai, ele perde tudo. Ele só não perdeu a vida porque o pai ainda o esperava de volta. Aleluia, Deus. Amados irmãos, percebam bem. A dracma se perdeu em casa. E quem perdeu a dracma não foi a dracma. Quem perdeu a dracma foi a mulher. Quem perdia a dracma perdia uma parte do pacto, perdia uma parte da confiança, perdia uma parte da lealdade. Quem perdia uma dracma, normalmente era o noivo que dava à noiva uma dracma. E quando a noiva ia se enfeitar no dia do casamento, ela usava aquelas dracmas. Quando ela perdeu a dracma, ela estava dizendo para o noivo que ela não dava importância total àquelas dracmas que ela ganhou. É por isso que quando ela acha as dracmas, ela chama as amigas para fazer uma festa. Ela chama as amigas para dar um banquete. Sabe por quê? Porque quem reencontra aquilo que Deus lhe deu, que ele tenha perdido, realmente é motivo de fazer festa. Não perca! Não perdemos, não podemos perder aquilo que o Senhor nos confiou. Foi um talento, foi um dom, foi uma unção, foi o que Deus te deu. Se você não sabe se perdeu ou não, tenha certeza, o Senhor está disposto a te ajudar a encontrar aquilo que Ele te deu. A capacidade que o crente tem de receber de Deus algo que Ele nos entrega. Muitas vezes nós não temos a inteligência de ver a importância que isto tem. E quando eu falo isso, eu lembro de uma história que aconteceu na minha família. No dia do noivado da minha tia, ela recebeu 2 alianças de noivado. Olhou a do noivo, olhou a dela, botou no dedo, e uma irmãzinha dela pequena disse: deixa eu ver esse anel. E a minha tia, sem inteligência necessária, pegou o anel que ela acabou de receber do noivo. A irmãzinha dela pequena. Vocês lembram que antigamente as costas eram abertas? Era aquele buraco no chão. O pessoal usava no banheiro.
A criança foi lá e jogou o anel dentro do buraco. Sem entender a importância da aliança. Muitas vezes a gente recebe de Deus uma dracma, uma confiança, e a gente escolhe simplesmente desvalorizar, esconder, deixar no canto e não usar. Mas eu tenho certeza, o Senhor está disposto a nos dar estrutura, condições, capacidades, e esta tarde Ele vai encontrar pessoas dispostas a usar aquilo que Deus confiou a mim e a você. É para a gente entender algo necessário. Como ovelhas que se perdem. Muitas vezes nós, como ovelhas, nos desgarramos de Deus. Deixamos a frieza nos atingir. Deixamos a amargura nos atingir. Deixamos a decepção nos atingir. Deixamos a adversidade nos atingir. E acabamos nos desgarrando do rebanho. Deixa eu aqui. Hoje não. Deixa eu aqui. Próxima semana, deixa eu aqui, hoje não dá, e assim você vai desgarrando, e vai se enganchando nos carrapichos do mundo, e sem perceber, quando nós vamos olhar, o rebanho está lá na frente, e nós aqui atrás. Aleluia. E o pastor é tão maravilhoso, que ele, quando percebe a perca da ovelha, ô irmão, perceba, eu aprendo tanta coisa com isso. A ovelha, antigamente, era um animal caro, mas não era tão caro. Mas os pastores tinham hábito todas as noites contar as ovelhas. A Bíblia faz questão de contar e dizer que era 100 ovelhas, porque era uma contagem mínima que um pastor cuidava. Mas tinha um pastor que cuidava de 500, de 300, de 800 ovelhas, mas no mínimo eles cuidavam de 100. E ele contava. Quando ele percebeu a falta de um, ele guardou as outras no redil, no aprisco, e foi em busca da ovelha. Estava fazendo frio, estava nebuloso o tempo, era um lugar montanhoso, era um lugar de difícil acesso. O pastor não sabia onde a ovelha estava, mas mesmo assim colocou a capa sobre os ombros e foi buscar a ovelha. Deus, diferente do pastor de ovelhas, Ele sabe onde foi buscar a mim e a você. Ele sabe de onde te pegou. Ele sabe de onde te resgatou. Ele sabe de onde te tirou. Ele sabe que você tem valor para Ele. Ele sabe que você foi comprado a preço de sangue. E Ele tem amor à ovelha que é você. Não se desgarre do rebanho do Senhor. Se nós formos ovelhas pastoreadas pelo diabo, ele é como uma raposa no meio das galinhas, ele já tinha nos devorado. Mas somos ovelhas cuidadas pelo bom pastor. E o mesmo livro de João, capítulo 10, diz: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Interessante a gente perceber algo especial. Nós, como filhos, nós como ovelhas, ou mesmo como dracmas, Jesus fez essa ilustração para nos mostrar que ou dracmas, ou ovelhas, ou se você mesmo for um filho, você tem o desejo do Pai de ter de volta, independente do que você seja. Mas perder-se dentro de casa, perder-se fora de casa, ou perder-se como ovelha, é uma coisa inadmissível para aqueles que sabem a importância que tem o lugar, o redil, a casa do Pai. E a gente às vezes não dá o determinado valor. Nós não valorizamos um momento como este. Nós não valorizamos os momentos especiais de final de semana para cultuar o Senhor. E preferimos ignorar o que Ele fez por nós como? Nos tratando como ovelhas cuidadas pelo bom pastor. Como? Nos tratando como um filho que está de volta e é tratado pelo pai com roupa nova, com calçado novo, com perfume novo, com banho, com cabelo cortado e com banquete. Eu sou incomodado com aqueles crentes que chegam, pedem, irmãos, ore por mim, para Jesus operar um milagre na minha vida. Ore por mim, para Jesus efetuar a bênção na minha vida. E quando recebe a bênção, me ignora um tempo. Eu sou invocado com isso. Por quê? Porque é uma forma de só procurar Deus quando está com interesse. O filho que reconhece o amor do Pai
A ovelha que reconhece o amor do pastor não tenta usurpar da vontade de Deus. Perceba, se você entende o seu privilégio como filho de Deus, entenda, não dê brecha para Satanás lhe criar do redil, não dê brecha para o mundo se aproximar de você e você abandonar o Pai. Não se perca dentro de casa, valorize se você for dracma, ovelha ou filho, valorize, porque é privilégio raro, único e verdadeiro. Eu quero dizer para os irmãos algo simples, porque nós já estamos perto de concluir. Quando nós somos chamados filhos de Deus, Paulo diz que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. 3 características que nós temos que o diabo nunca vai ter, e nós temos. Se nós somos nação santa, povo adquirido, porque foi comprado com sangue, foi comprado a alto preço, foi comprado por Jesus. Se nós somos nação santa, nós devemos buscar a santidade. Se nós somos nação santa, nós devemos andar em espírito. Se nós somos nação santa, nós devemos andar cheio do Espírito Santo. Se nós somos nação santa, nós devemos orar, andar com a boca cheia de glória a Deus, aleluia, amém. Se nós somos nação santa, nós estamos andando para o céu. Se nós somos nação santa e povo adquirido, nós vamos morar na eternidade com Deus. Se nós somos nação santa, não devemos nos enganchar com nada que o diabo oferece, pois não somos filho pródigo. Nós não vamos se enganchar com nada que o mundo oferece, pois nós não somos ovelha perdida, e nós não vamos aceitar nos perder dentro da casa de Deus. Quando o diabo percebe que nós estamos empenhados em obra de Deus, ele procura logo mostrar situações para nos deixar meio entristecidos, angustiados, chateados. Foi assim que ele fez com o filho pródigo. Ele botou na cabeça do filho pródigo que o filho pródigo trabalhava muito e não ganhava nada, e o pai estava ficando rico, e os irmãos, e o irmão curtia e ele só trabalhava. Aí ele achou melhor partir e pegar tudo que tinha e gastar, e se sujar, e se lamear, e depois voltar arrependido. A ovelha se enganchou pela beira do caminho com alguma situação que lhe chamou a atenção e acabou se desgarrando do redil, das outras ovelhas, do pastor. E a dracma, a mulher, perdeu dentro de casa por desapercebida. Ela ficou desapercebida. Não permitamos que nada dessas coisas nos atrapalhe e nos distancie o redil, nos atrapalhe e nos distancie o Pai, nos atrapalhe e nós nos percamos dentro da casa. Perceba, nós precisamos entender que como ovelhas somos amados, como filhos somos amados, e precisamos agir como reagir a essa postura de Deus. Porque se Deus diz na sua palavra, Jesus diz na sua palavra, não fosse vós a mim, mas eu que escolhi a vós. Eu vos amei primeiro. Deus nos amou primeiro. Vamos valorizar isso. Deus nos amou primeiro. Vamos dar importância a isso. Não vamos usar Deus, mas vamos deixar ser usados por Deus. Por quê, irmãos? Porque nós somos aqueles e aquelas que Deus escolheu a dedo, como eu disse ontem, para nos separar para uma missão. Então vamos valorizar isso, a importância disso, o privilégio disso, o prazer disso, e vamos honrar o nome do Senhor de corpo, alma e espírito. Entenda bem. Pastor, pastor. Encerrando, você é filho, mas não pode ser pródigo. Você é ovelha, mas não pode ser desgarrado. E sabe, a missão principal da ovelha, espiritualmente falando, é atrair outras ovelhas. Você consegue, como ovelha, atrair ovelhas? Tenho certeza que sim. O nosso brilho, o Espírito de Deus que está em nós, o fogo de Deus que está em nossa vida, consegue atrair pessoas para Jesus. Como filhos, não queiramos nos afastar do Pai. Se você for analisar, o filho pródigo só teve prejuízo.
Só o prejuízo. Mas hoje nós entendemos que somos ovelhas e não vamos nos desgarrar, que somos filhos e não vamos nos afastar, somos dracmas e não vamos nos perder. Amém, amados? Deus seja louvado. Vamos orar? Pai, queremos te louvar, Senhor, e ter o privilégio de ser chamados filhos teus. E como os filhos, ser amados como ovelhas do pastor. E como ovelhas, temos o valor que uma dracma tem. Pai, nós nos rendemos a Ti, como alguém que precisa de Ti para viver, para existir, para cantar, para adorar, para tocar, para exaltar, para magnificar, para engrandecer. Pai, abençoa essas amadas irmãs e crianças do Senhor que do Agudão. Abençoa os irmãos daquele Rosa Luxemburgo. Pai, em nome de Jesus, abençoa a família vivendo o chamado. Pai, dá uma semana de vitória. Que nessa semana possa ser cheia da Tua presença, cheia da Tua glória, cheia da Tua unção, cheia da Tua ousadia. Em nome de Jesus, no livro de todo mal, de toda seta, de todo olho gordo, de toda inveja, de toda mentira, de toda falsidade. Em nome de Jesus. E você diz: que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a Deus consolação do Espírito Santo continue com você, com a sua casa e com a sua família, não só hoje, mas para todos sempre. Você diz, você diz, você diz. Deus abençoe.